Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de xadrez, aos elementos do xadrez. Como prometido, essa aula a gente vai fazer a correção daqueles exercícios que eu passei para vocês sobre notação algébrica, né? Então, sobre a descrição de uma partida, movimento das peças, movimentação das peças, posicionamento das peças, mais elementar, assim, para vocês estarem fixando assim, o movimento, como as peças se comportam, né? E também na descrição da partida também. Então, eram exercícios mais voltados nesse sentido. A gente vai começar lá pelo primeiro, né? Então, o primeiro exercício, a ideia era vocês terem um tabuleiro montado. Para quem não tem tabuleiro, pode estar usando a plataforma do Lichess, né? Que é essa daqui, ó, lichess.org/editor. Podem estar usando esse tabuleiro virtual, né? E a ideia era sair dessa posição inicial do xadrez, nessa posição comum, para a posição ali depois da descrição daqueles movimentos. Então, tinham vários movimentos ali, vocês tinham que chegar numa determinada posição conforme a descrição daquela partida. Então, o primeiro exercício que a gente tinha ali era... Na verdade, todos os exercícios ali eram de aberturas muito comuns do xadrez. São de aberturas muito comuns, né? Então, a gente acaba analisando coisas que ocorrem muito no xadrez. E o primeiro exercício ali era a abertura Ruy Lopes, tá? Variante Chigorin. Então, como está descrito ali, primeiro movimento que estava descrito era E4. Então, E4 é assim representado. Depois é a vez das negras, logo ao lado, né? Elas acabam jogando E5, que é esse movimento. E aí vai seguindo, né? Depois vem C maior F3, né? Ou seja, cavalo na casa F3. Então, casa F3 está aqui, eu boto meu cavalo aqui. Depois vem C grande, né? Em C6, ou seja, cavalo na casa C6. Depois vem um B grandão. B5, ou seja, bispo na casa B5, então coluna B, na linha 5, bispo B5, está representado. Depois vem A6 das negras, ou seja, peãozinho, né? Quando não vem nada escrito antes, é porque se trata de um peão. Então, A6, peãozinho de A foi para A6. Esse movimento, atacando o bispo, né? Vem B grandão A4, ou seja, o bispo vai para a casa A4. Coluna A, linha 4, certo? Então, o bispo vem para cá, bispo A4. Czão F6, agora das negras, né? Czão F6, ou seja, se trata de um cavalo, a letra C é de cavalo, né? Czão F6, então o cavalo foi para a casa F6. E agora vem dois Os, acho que dois zeros também, entendendo? Vem dois zeros conectados, que significa o quê? Que as brancas fizeram? Significa roque, né? Então, as brancas acabam fazendo o roque na descrição da partida. Então, dois Os, assim, significa roque para o lado direito, ou roque pequeno. Então, as brancas vão fazer esse roque para cá. Se fosse roque para o outro lado, seria 3 Os. Né? Mas no momento não dá para fazer esse roque. Então, esse roque pequeno. Então, roque, o rei vai andar 2 casas em direção à torre. E a torre vai para o ladinho dele. Roque está representado aí. Vem agora das negras, bispo, B grande, né? Na casa E7, então coluna E, linha 7, bispo na casa E7, bota esse bispinho aqui. Vem agora T grande, né? O T maiúsculo das brancas na casa E1. Então, selecionar aqui a casa E1, a torre foi para a casa E1, torre E1. Agora vem B5, tudo minúsculo, ou seja, se trata de um peão. As negras jogam B5, avança esse peão. Então, está na casa B5. Ataca o bispo, né? E agora vem B grande, né? Na casa B3. Então, coluna B, casa 3, certo? Casa 3. Então, esse bispo foi para cá.
bispo B3. Vem D6 pequenininho, ou seja, é um peão que avançou para casa D6, esse avanço. Vem C3 pequenininho das brancas, ou seja, um peãozinho que foi para casa C3. Agora vem dois ossos, né, conectados, ou seja, as negras fizeram roque. Então também o rei anda duas casas em direção à torre, a torre vai para o ladinho dele, é representado. Vem H3 pequenininho das brancas, ou seja, um peão que avançou na casa H3, esse peãozinho. E agora vem um C maiúsculo, né? C grandão, A5, ou seja, é um cavalo que foi para casa A5. Então, coluna A, linha 5, é esse cavalo que foi para casa A5, foi representado aí. Agora vem Bzão na casa C2, ou seja, um bispo que foi para casa C2, a casa C2. Então, coluna C está aqui, casa C2 está aqui. Bispo veio para cá. E agora C5, pequenininho. Ou seja, um peão negro que foi para casa C5. É esse movimento aqui, ó. Coluna C, linha 5. É um peão que avançou para C5. E agora vem pequenininho também, D4. Então, peãozinho que foi para casa D4. Coluna D, linha 4. E para finalizar, D grande, né? D maiúsculo, em C7. Ou seja, D de dama. Então, a rainha no xadrez também é conhecida como dama. D de dama em C7. Ou seja, essa dama negra veio para casa C7. E a gente está numa teoria, né, numa posição do xadrez bastante conhecida, que a gente vai estudar mais para frente, que é chamada de abertura Chigorin, abertura Ruy Lopes, variante Chigorin. Tá? Então, chega nessa posição, depois desses movimentos. Isso se viu, nossa, muitas e muitas vezes no xadrez, em partidas registradas, né? Muitas e muitas vezes. É uma posição bastante boa para ambos os lados, bastante igualada. E que os jogadores muito fortes gostam de jogar até hoje em dia, né? Já se jogou por centenas de anos essa variante. Então, está aqui representado. Se você chegou nessa posição, você entendeu ali a anotação, né? Você compreendeu bem passo a passo, representou bem os movimentos. Se você chegou nessa posição, então você concluiu esse exercício, tá bom? Aí tinha outro, né? Questão B, que também, né, sempre saindo da posição inicial, a gente vai ver outra abertura, né? São várias aberturas no xadrez, várias formas de você começar no xadrez, né? Várias formas boas para você estar posicionando as suas peças. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas no momento eu só queria representar mesmo os movimentos. Então, a outra alternativa, outro exercício que a gente tinha, na verdade, era da defesa siciliana variante Najdorf. Então, começa assim. E4, pequenininho, peão que avança em E4. E C5, pequenininho. Então, é um peão que foi para casa C5. Depois a gente tem C grandão F3, ou seja, um cavalo que vai para casa F3. Então, coluna F3, né? Então, esse cavalo vem para F3. Depois as negras jogam D6 pequenininho, ou seja, é um peão que vai para D6. Então, coluna D, linha 6. Essa casa aqui. Então, um peãozinho foi para D6. As brancas jogam agora D4, pequenininho, ou seja, um peão que foi a D4. Esse movimento. E agora vem a descrição C pequenininho, X D4. Então, vocês sabem, né? X significa captura no xadrez. Ou seja, o peão C pequenininho, né? Que está escrito lá, C pequenininho, captura D4. Ou seja, esse movimento aqui foi feito, C por D4. E aí agora vem Czão, captura D4. Ou seja, o cavalo vai capturar D4. Então, cavalo por D4. Veio agora Czão F6 das negras, ou seja, um cavalo que vai para casa F6, coluna F, linha 6, está aqui, cavalo veio para cá. E agora Czão, casa C3.
Então, um cavalo que foi para a casa C3. Aqui representado. E para terminar, as negras jogam A6. Movimento de peão, né? E aí você tinha que chegar nessa posição, nesse exercício B. É a variante Najdorf, da siciliana, ok? Também muito, muito jogada até os dias de hoje. Sempre foi bastante jogada. Muito sólida, muito interessante. A gente vai estudar mais para frente. Mas era só para chegar nessa posição. Se você conseguiu, parabéns. Aí a gente tem também a C, alternativa C. Então, voltando para a posição inicial. Aí a gente vai representar agora a abertura Caro-Kann, linha mais clássica, linha mais geral. Então, de novo, temos o primeiro lance inicial como E4. Aí as negras jogam C6 pequenininho. Então não é cavalo C6. É só C6 pequenininho. Ou seja, se trata de um movimento de peão. Que é isso daqui, C6. As brancas jogam D4. Lance de peão. Né? Vem agora D5 das negras. Também é um lance de peão. Depois segue cavalo C3, então Czão C3, então casa coluna C, linha 3, então esse cavalo vem para cá, Czão C3. Aí vem o lance DX E4, ou seja, peão B captura E4, esse movimento aqui. Daí as brancas jogam agora Czão XE4, ou seja, um cavalo captura em E4. Está aí representado. Segue agora Bzão F5. Então vamos selecionar aqui a coluna F. Linha 5, né? Então, Bzão é bispo. Bispo vem para F5. E agora, Czão G3. Vamos ver onde está a coluna G. Está aqui a coluna G. 3. Então, cavalo foi para G3, né? Um L deitado, né? Foi para G3, atacando o bispo, né? Atentos, atentos, está atacando o bispo. Por isso que, para terminar, as negras jogam aqui geralmente Bzão G6, ou seja, recuam esse bispo, tiram do ataque, né? E jogam esse bispo para G6, coluna G, linha 6. E você tinha que chegar nessa posição também, tá? Para estar correto, ok? Então, isso daqui é só para treinar a descrição de partida, né? Se inteirar de cada código, como que é escrito na partida. Então, provavelmente, em algum momento, vocês podem estar estudando, então é bom que estejam a par de todos esses códigos, que facilita o estudo, né? Pegar um livro, pegar um manual, depois você vai ver que as partidas são todas registradas assim. Então, é bom entender esse registro, né? Então, se você chegou aí, meus parabéns. Aí a gente tem agora outros tipos de exercícios. Exercício 2, que era o seguinte. Era para você ter um tabuleiro limpo assim, né? Então você pode, olha só, quando você está nessa página do Lichess, lichess.org/editor, você tem todas as peças aqui, né? Mas se você quiser limpar o tabuleiro, você só clicar aqui, ó, limpar tabuleiro, só para você ter o tabuleiro limpo, no caso. E era útil deixar o tabuleiro limpo porque esse exercício é só para identificar casas no tabuleiro. Então a alternativa A, eu pergunto aonde está a casa A7 nesse tabuleiro. Então é só para marcar a casa A7 nesse tabuleiro. Para a gente saber onde está a casa A7, primeiro a gente tem que vir aqui nas letrinhas, né? As colunas, cada coluna é representada por uma letra. Então, coluna A está aqui, é toda essa coluna. Mas eu quero a linha 7 dessa coluna. Então, você anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 está aqui. A casa 7 vai ser a junção dessas linhas, né? Onde essas linhas se encontram. Então, a casa 7 vai ser essa daqui, ó. Coluna A, linha 7. Essa casinha aqui que está com uma bolinha.
Então, essa seria a primeira casa, casa 7. Ok? Na alternativa B, no exercício B, eu pergunto onde está a casa E2 agora, né? Então, mesmo sentido, você vem aqui nas letrinhas, procura a linha E, coluna E, na verdade. Então, está aqui. Então, toda essa coluna é coluna E, só que eu quero a casa só 2. Linha 2, então, né? Então, ando 1, 2, opa, já está aqui. Aonde se encontrar é a minha casa E2, ou seja, essa casa aqui. Então, casa E2 está aqui representada. Questão C é um pouquinho diferente, mas também tem esse sentido de identificação de casas. Eu pergunto o seguinte: as casas B7, B2 e B3 fazem parte de uma mesma linha horizontal ou vertical? Então, primeira coisa, a gente tem que sempre verificar onde estão essas casas, né? Então, B7, coluna B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B7 está aqui, ok? Aí a casa B2, onde está? Também vai ser na coluna B, né? A, B, uma linha, duas linhas. B2 está aqui. E a casa B3, também na coluna B, A, B, B3. Ou seja, essas casas estão numa mesma vertical, né? Mesma linha. Então, sim, elas estão na mesma vertical. Resposta sim. Beleza. A questão D é o seguinte: se as casas C3, E5 e H8 fazem parte de uma mesma diagonal. Agora já não são mais linhas retas, né? Uma diagonal. Então, primeiro a gente tem que identificar as casas, sempre, né? C3. Onde está C3? A, B, C. C1, C2, C3. Então, aqui é a casa C3. Agora a casa E5. Coluna E. E1, 2, 3, 4, 5. Está aqui E5. E por fim a casa H8. Então, letra H, H1, H2, H3, H4, 5, 6, 7, 8. H8. E se você ver, realmente essas casas fazem parte de uma mesma diagonal, né? Então, estão numa mesma diagonal. Então, sim, elas fazem parte de uma mesma diagonal. Por fim, a gente tem a letra E, que eu estou perguntando se a casa F2 e B5 fazem parte de uma mesma diagonal. Então, mais uma vez, a gente tem que identificar as casas primeiro, né? Então, coluna F está aqui, F2 está aqui. E agora B5. Então, coluna B, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui B5, né? Linha 5 com coluna B. E a gente percebe que não fazem parte de uma mesma diagonal, né? Então, não se encontram essas casas, não fazem parte de uma mesma diagonal. Inclusive, elas estão em cores diferentes, né? Então, não tem como ser de uma mesma diagonal, não. Então, questão F, não fazem parte de uma mesma diagonal. Ok? Esse é o exercício 2. E, por fim, um exercício um pouquinho mais desafiador, exercícios, no geral, mais desafiadores, que vão falar de movimentos de peças, né? Movimentação de peças mesmo. Então, para assimilar melhor os movimentos de peças, esses exercícios são bastante úteis. Então, a gente tem na 3A um cavalo que está em F1 e eu quero colocar ele em E7, em 3 movimentos. Então, como que eu faço isso? Primeiro de tudo, a gente tem que sempre visualizar onde que está essa casa E7, né? Então, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero botar o cavalo lá. Como que eu boto o cavalo lá? Em 3 movimentos, né? Conforme a regra do jogo. Então, eu posso vir para cá, um movimento. Posso vir para cá, 2 movimentos. Então, veja que são L's que eu estou formando, né? Primeiro L. Segundo L. Posso vir para cá. E, por fim, posso ir para casa E7 em 3 movimentos. Né? Então, cavalo de F1 até E7.
leva 3 movimentos. Pode ir para cá ou continuar por aqui. Mas a rota é praticamente a mesma, né? Ok. Daí a questão B. Agora, não quero botar esse cavalo em F1 e E7, mas eu quero botar ele em C3. Então, como é que eu faço para colocar ele em C3? Então, primeiro, você tem que selecionar a casa C3, A, B, C, 3. Então, essa casa eu quero botar o cavalo ali. Então, muitas vezes a gente tem que fazer manobras com o cavalo, chamada manobras em L, deitado. Tá? Ou seja, aqui eu tenho que reorganizar ele, porque eu posso fazer tanto assim. Então, primeiro movimento, D2. Eu posso jogar para frente e depois voltar para cá, certo? Então, um L para cá. Depois eu posso fazer um L para cá. E depois mais um L deitado. Então, cheguei em C3 em 3 movimentos. Então, a gente muitas vezes usa o L deitado. Então, a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade de L deitado, ok? Embora aqui também tinha outras rotas, né? Então, eu poderia pensar nessa daqui também, ó. Um L. Depois eu posso vir mais uma vez L. E agora retornar, né? O cavalo também retorna. Também ia ser 3. Mas é interessante pensar também que a gente sempre pode fazer o L deitado, né? Para manobrar. Ok? Então são algumas das possibilidades de botar o cavalo em C3. Em 3 movimentos. Ok? Depois a gente tem esse exercício com o bispo. Como que eu deixo ele na casa C8 em 2 movimentos apenas? Então, mais uma vez, a gente tem que selecionar a casa C8, A, B, C, C8, aqui. Então, bem tranquilo esse exercício, né? Em 2 movimentos. Então, coloco ele primeiro em B7 e depois posso colocar ele em C8. Bem sossegado, né? Um pouquinho mais complicado esse exercício aqui, tá? Esse exercício é o seguinte, você tem que analisar, né, o movimento da tua peça, mas, assim, admitindo que tu possa jogar várias vezes, quantos movimentos leva para esse bispo aqui chegar na casa C8, B7, né? Na casa B7, sem passar por alguma casa que ele pode ser atacado. Então a gente tem que reconhecer onde que as peças do meu adversário podem ir, que casas que ele pode ser atacado. Eu não quero parar em casas que estão sendo atacadas pelo meu adversário. Então não posso deixar meu bispo ser atacado em hipótese alguma. Então eu vou parar apenas em casas que não posso ser atacado. E quero chegar na casa B7. Então vamos selecionar a casa B7, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa casa aqui eu quero chegar. Então quantos lances leva, né? Vamos fazer o seguinte. Então não quero passar por casas atacadas. Não posso parar aqui, por exemplo, porque o cavalo me captura, né? Também não posso parar aqui, porque o peão me captura. Também não posso capturar aqui, porque o peão me captura e o cavalo também me captura. Então, eu posso jogar várias vezes, digamos, né? Claro que não é xadrez, isso daqui é só um exercício, né? Eu posso jogar várias vezes, mas eu não quero parar em casa atacada. Então, vamos tentar aqui, ó. Bispo F3 primeiro, um movimento. Depois eu gostaria de vir para cá, mas não posso, né? O cavalo me ataca. Então, posso pensar só nessa. Bispo H5, 2 movimentos. Depois, posso vir para cá. Bispo F7, 3 movimentos. Para E6, por exemplo. Já são 4, 5 e 6. Cheguei na casa B7 e não parei em nenhuma casa que eu pudesse ser atacado. Ok? Então, seria uma solução, 6 movimentos que a gente levou, acho, né? De sair de H1 sem parar em casa atacada e chegar na casa B7. Depois a gente tem esse exercício, que é parecido.
Eu quero chegar na casa B7 também, só que com a torre, sem parar em casa que eu possa ser atacado. Tá? Então eu posso jogar várias vezes, meu adversário não joga, mas eu não quero parar em casa atacada. E aqui a solução é torre H3, um movimento. Depois eu posso jogar torre G3, 2. Aí eu faço uma manobrinha aqui para tirar do alvo do cavalo e do peão. Eu queria jogar aqui, mas não posso, né? Então, faço uma manobra de torre B2, torre A2, torre A7 e torre B7. Cheguei na casa B7 sem parar em casas que eu pudesse ser atacado, ok? Depois tem esse exercício que é um pouco mais difícil, mais desafiador, que também eu quero chegar na casa B7 com a dama agora, sem parar em casa que eu possa ser atacado. Então, tem que estar muito atento onde que as peças adversárias podem ir. Por exemplo, essa torre está fechando toda essa linha, né? Então, não posso jogar um dama 2, por exemplo. O bispo também está olhando lá, né? Então, restam poucas saídas aqui, né? Então, daqui da dama, eu posso jogar ela em duas casas, né? A3 não está sendo defendido, não está sendo atacado por ninguém. Ou A4. E aí é tipo um labirinto, a gente tem que ver para onde que a dama pode ir depois. Por exemplo, A3. Olha, depois de A3, ela não pode vir aqui, não pode vir aqui, né? Está sendo atacado. Também não pode vir aqui. Também não pode vir aqui, certo? O cavalo ataca. Não pode vir aqui, cavalo e a dama atacam. E também não pode vir aqui, porque a dama iria atacá-la, né? Então, de A3 ela não tem muito futuro. Não é por aqui, né? O labirinto, eu bateria com uma parede, no caso, se fosse um labirinto. Só um instantinho. Então, eu bateria numa parede se fosse um labirinto. Então, não tem futuro por aqui. Vamos pensar aqui em H4, certo? Daqui a gente tem que pensar o seguinte. Bom, aqui a dama não pode vir, por causa do cavalo, certo? O cavalo anda em L. Aqui também não pode vir. O cavalo está atacando. Lá também não pode vir, por causa da dama. E aqui também, muito menos, né? Tanto a torre, como o próprio bispo, como a dama atacam essa casa. Aqui não posso vir. Tem o bispo, né? O que mais que eu não posso vir? Não posso vir aqui também, por causa do peão. Então resta pouco, né? Resta pouco. Daqui onde que eu posso ir mais? Aqui não posso, por causa do bispo. Aqui não posso, por causa da torre. Mas aqui eu posso, né? Aqui ninguém me ataca. Essa casa aqui ninguém me ataca. Então parece ser por aqui. Dama E1. E vamos continuar. Não queremos mais voltar. Vamos tentar progressar, né? Não vamos voltar para lá. Então eu não quero vir para cá. Aqui não posso vir por causa do bispo, né? Aqui até posso vir. Aqui não posso vir. Nessa casa não posso vir por causa da torre. Nessa casa aqui não posso vir por causa do cavalo e do peão. Nessa casa eu não posso vir por causa do peão. Também não posso capturar lá, porque tem esse bispo, né? Protegendo. Então são duas opções que eu tinha falado, né? Aqui, por exemplo. Aqui uma opção. Daqui eu não posso vir aqui, por causa do bispo da torre, né? Mas eu posso vir aqui. Certo? Aqui é uma opção. Ninguém me ataca aqui, né? E daqui eu posso vir em quais casos, né? Não posso atacar aqui. Não posso vir aqui por causa do peão, por causa do cavalo. Aqui por causa do peão e do bispo. Retornar a gente não quer, né? Não posso capturar por causa do bispo e da dama. Então, qual casos que eu posso vir?
Aqui tem cavalo. Se eu boto lá, tem dama. E se eu boto lá, tem dama. Mas sobrou essa casinha aqui, ó. Dama D5, tá? Aqui ninguém me ataca. E depois de dama D5, para chegar em B7, posso tranquilamente botar dama em B7 e estou resolvendo. Então essa é uma das rotas, tá? Aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos, tá? Tem outras rotas também, tá, gente? Tem outras rotas aqui. Tem, acho que pelo menos mais uma rota que eu me lembro. Também tem essa rota aqui. Então, essa rota é possível. Veja que a dama branca não para em nenhuma casa que ela pode ser atacada e chega em B7. Tem uma outra rota que é dama H4. Depois vem para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Então, essa rota aqui, ó. Dama H4, dama E1, dama C1, dama H6, dama A6 e por fim dama B7. Acho que vai dar 6 movimentos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. Então, duas rotas possíveis aí, pelo menos que eu vejo, né? Não sei se tem outra escondida, mas acho que não. Duas rotas aí para a dama chegar em B7, sem parar em casas que pode ser atacada, ok? Então é um exercício um pouquinho mais difícil, mas vale a pena o estímulo aí para quem gosta de desafios mentais aí. E qualquer coisa tá a resposta aí, né? Então, qualquer coisa, se não conseguir, tá a resposta aí. Para finalizar, a gente tem agora o cavalo em H1 e a gente quer chegar em B7 também, com a mesma história, sem deixar o cavalo parar numa casa que pode ser capturada, tá? Uma casa que ele pode ser capturado. Então, digamos que as brancas podem jogar várias vezes. Daqui de H1, elas têm duas opções principais, né? Ou F2 ou G3 para ir com esse cavalo. De G3, então tem duas bifurcações que a gente precisa analisar, né? Então, se eu jogo o cavalo G3, a gente acaba notando que as casas que o meu cavalo pode ir depois, muitas delas estão sendo minadas, né? Então, o cavalo acaba dominando essas duas casas que o meu cavalo pode ir, então não vale a pena. E esse peão aqui, eu não posso capturar, porque senão sou capturado. E depois que eu jogo esse movimento, eu vou acabar em casas que estão sendo controladas também, né? Por esse outro cavalo. Então chega a ser um pouco difícil essa rota aqui, né? Chega a ser um pouco complicado. A gente está notando que muitas casas que o cavalo vai continuar estão sendo atacadas. Então parece um pouco complicado. Vamos ver por F2 agora. Bom, cavalo em F2. Daqui eu posso jogar ele para D1, né? Ninguém me ataca. Poderia jogar para G4, mas está um pouco mais distante, né? Aqui eu estou me aproximando um pouco mais. Vamos tentar para D1 primeiro. Cavalo D1. Estou vendo uma rota. Aqui tem um matiz, né? Um matiz teórico do xadrez que diz o seguinte: o rei nunca pode se expor, né? Nunca pode se sacrificar no xadrez, né? Então esse exercício eu falei, peças em casas que o meu cavalo não pode ser atacado, e muita gente pode ser que não tenha considerado botar esse cavalo em B2, porque pensou que o rei poderia capturar, mas não pode. E se o rei captura aqui, esse bispo capturaria o rei. Então assim, vale a pena para treinar, né? Tem essa jogada aqui, nessa sutileza, mas a gente sempre tem que considerar no xadrez que o rei nunca pode se sacrificar. Então, o cavalo pode vir em B2, tá? Esse é o segredo da posição. O cavalo pode vir em B2, se aproximando mais de B7.
Então, é possível esse lance porque ele está protegido pelo bispo. E jamais será uma opção o rei capturar esse cavalo. Então, ele não pode ser capturado aqui pelo rei. Então, por isso que ele pode ir em B2. Só para a gente reforçar aquela ideia de que o rei nunca pode ser sacrificado. Ok? Então, cavalo B2. Depois de B2, eu vejo que aqui ele não pode vir, né? Nem aqui. Não pode vir. Mas aqui ele pode vir. Então, cavalo A4. Ele vem aqui. Daqui, a gente nota que ele não pode vir para cá por causa do bispo. Não pode vir para cá por causa do bispo e da torre. Mas tem essa casinha aqui, ó, cavalo C5, um L deitado, né? Cavalo C5. E depois de cavalo C5, para finalizar, meu L em pé, né? Cavalo B7. Eu chego na casa B7, sem parar numa casa que ele possa ser efetivamente capturado. Então, esses eram exercícios de posicionamento, de descrição de partida. Se você não conseguiu fazer eles ainda, não teve tempo de fazer, sugiro fortemente para que faça. Qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, pode estar vendo esse vídeo de resolução, né? Porque ajuda bastante para quem está começando no xadrez agora, ajuda bastante a se habituar com os movimentos das peças, pelo posicionamento das peças, né? Como é que se descreve. Então ajuda a fixar bastante essa parte. Então, bom treino para vocês, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima aula. Abraços!